Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Bom, se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E se por um acaso você tiver aí algum relato pra me enviar, o relato deve ser enviado pro e-mail, que também já fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução, então já vamos para o relato de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito, né, a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e de hypar o vídeo se tiver aparecendo essa opção aí pra você. E aí, gente, vai ser só um relato nesse vídeo, né, um único relato sobre uma maledite, porque ele é um relato muito grande. Eu não sei quantos minutos vai dar, eu sei que quanto maior o vídeo, assim, mais vocês gostam, mas é porque eu achei que se eu colocasse esse relato junto com outro, ia ficar com outros, né, pra fazer uma coletânea gigantesca, eu achei que ia ficar muito cansativo pra vocês que estão escutando e pra mim que tá lendo, porque ele é muito grande o relato. Então eu pensei, eu acho que só ele num vídeo já tá bom, tá de bom tamanho. Então vamos pro relato que se chama A Médica Maledite. Uma mulher extremamente ruim que pisou na terra. Oi, Liandra e ouvintes do canal. Me chamo Kimberly e amo seu canal. E assistindo os seus vídeos eu descobri a existência das maledites. E foi aí que eu percebi que a minha mãe foi uma grande vítima de uma maledite e de outros maleditos também, mas mais pra frente vocês vão entender. Bom, que até então era apenas chamada pelo singelo apelido de vagabunda. Sim, minha mãe tem um ódio tremendo dessa maledite até hoje, por mais que já tenha se passado muitos anos do ocorrido. Mas enfim, pedi para ela ir ditando a história enquanto eu escrevo, pois como se passou com ela, acho que fica melhor para a leitura se for ela contando em primeira pessoa. Então agora, gente, é como se fosse a mãe dela. E a mãe dela se chama Jaqueline. Hoje tenho 57 anos, mas tudo começou quando eu tinha os meus 17 anos, que foi quando eu conheci Michael, que tinha 19 anos na época. Nos conhecemos em uma festa da cidade e foi paixão à primeira vista. Conversamos naquela noite e depois saímos outras noites seguintes. Fomos ficando e o que tínhamos ia ficando cada vez mais sério. Até que certo dia, isso, assim, já após uns 2 meses que estávamos ficando, ele me chamou para nos casarmos e depois eu ir morar junto com ele, já que ele tinha uma casa na fazenda ali da família e poderíamos viver lá. Te confesso-lhe que eu não gostei muito da ideia. Eu adorava ficar com ele e adorava o que tínhamos, mas não era amor. Não ao ponto, sabe, de casar e morar juntos, sabe? Porém, Maicon vinha de uma família rica e eu, ali caçula de 10 irmãos, sofria muito em casa. Para vocês terem ideia, quando eu nasci, o meu irmão ali abaixo de mim já tinha 15 anos. Então, assim, eu era muito novinha. E a grande maioria dos meus irmãos já nem morava comigo e com a minha madrasta. Já eram todos, assim, mais velhos, já tinha família feita. E minha mãe faleceu no meu parto. Minha madrasta judiava muito de mim e muitas das vezes eu não tinha a quem pedir ajuda, sabe? Pedir socorro. Então, eu vi nessa situação uma forma como me livrar dela e poder também ter uma vida melhor. Mas mal sabia eu onde eu estava me metendo. Então começou ali os preparos do casamento e estava tudo indo muito bem. A não ser pela Maledite, que é a prima do Michael. E aqui na história eu vou chamar ela assim porque vai ficar melhor, né, o entendimento, chamar ela de Maledite e não pelo nome real dela. Desde o início, desde quando eu fui apresentada à família, ela já fazia comentários bem desagradáveis. E também tentou atrapalhar de diversas formas, tanto na arrumação do casamento, quanto na cerimônia. Assim, ela parecia não querer que eu me casasse de forma alguma com o primo dela. Mas enfim, após o casamento, fomos morar juntos e os meus irmãos estavam muito felizes por mim. E eu, de certa forma, a essa altura do campeonato, também estava. A família de Michael era enorme e, como eu disse, tinha uma fazenda enorme, onde havia ali uma casa principal que pertencia aos avós dele e casas espalhadas pela fazenda que pertenciam ali a seus pais, tios, tias e primos. Era uma propriedade gigantesca, onde toda a família trabalhava ali na fazenda e morava. E tinha ali, né, seu terreno com as suas casas próprias.
Bom, a família de Michael me recebeu muito bem. No geral, todos eram pessoas boas, exceto pela Maledite. E, bom, ela, como sempre, nas primeiras oportunidades, ela sempre dava as delas e tentava me alfinetar de alguma forma, e eu não entendia muito bem por que ela agia assim. A Maledite tinha 18 anos quando eu fui para a fazenda. Ela era prima, de Michael, como eu já havia mencionado antes, e ela morava na fazenda com sua família. Maledite não gostava do trabalho na fazenda e por isso cursava medicina. Ela era tipo a joia da família, sabe? O orgulho dos avós e dos pais, a primeira a se tornar médica na família. E como o sítio não ficava longe da capital, Maledite, mesmo estudando, ainda morava na fazenda. E como eu já disse, ela sempre me alfinetava e desde sempre eu sentia uma tensão estranha vindo dela. Mas eu não imaginava, o que era. No primeiro ano morando lá, foi tudo mil maravilhas. E como a família tinha dinheiro, me instruíram a terminar o ensino médio, então eu voltei a estudar. E eu fazia isso por correspondência, enquanto cuidava de casa e também ajudava na fazenda. E Michael também estudava nessa época e também trabalhava com seu pai no escritório ali da fazenda. Maledite sempre dava as dela, em alguns comentários, mas nada demais. No ano seguinte foi quando tudo começou. Eu acabei engravidando e eu senti o olhar de ódio sobre a situação, vindo, é claro, da Maledite. Minha gravidez, assim, Leandra, foi um verdadeiro inferno. Eu passei a ver coisas horríveis dentro de casa, coisas que antes não tinha. Eu e Michael brigávamos por tudo e eu não conseguia comer nada. E se comia, eu logo vomitava. O médico da família ia quase toda semana me ver de tão crítico que era a minha situação. Meu cabelo caía muito e mesmo estando grávida, eu emagrecia demais. Eu tinha pesadelos terríveis à noite, foi uma fase tenebrosa. Pois por medo dos pesadelos eu parei de dormir e ficava o tempo todo ficava o tempo todo acordada e só de vez em quando que eu pegava no sono, mas durava pouco tempo. Até que um dia a Maledite, dizendo que queria ajudar, me deu ali alguns remédios caseiros que, segundo ela, iam me fazer bem. Pois assim, eu jamais desconfiaria que ela poderia ter colocado algo nesses remédios, sabe? Mas, Leandra, foi eu tomar esses medicamentos por uma semana que eu acabei perdendo o bebê. Isso entristeceu toda a família e eu fiquei muito mal. Mas assim, lá no fundo, algo me dizia que futuramente eu iria agradecer por isso ter acontecido. Parece meio mórbido dizer isso e também um pouco insensível da minha parte, mas por mais que eu tentasse controlar os pensamentos, eu não conseguia. E a todo momento eu sentia um grande alívio por essa criança não ter vindo ao mundo. Depois disso, era comum eu achar tipo umas oferendas escondidas pela casa. E como era uma grande fazenda, eu não fazia ideia de quem colocava aquilo dentro da minha casa. Porque podia ser qualquer um. E eram sempre oferendas diferentes, umas mais macabras que as outras. E eu apenas as jogava fora. Eu passei a desconfiar de tudo e de todos e até tentei fazer algumas acusações, mas era passada como louca e ninguém acreditava em mim. Nessa época eu já estava formada no ensino médio e trabalhava em um dos escritórios da fazenda. E tinha o meu salário, que eu juntava no banco, já que não tinha com o que eu gastar. E achava melhor já ter uma poupança. E assim, desde a morte do bebê até a época que vem a seguir, se passaram ali mais um ano. E foi quando eu comecei a sentir uma presença. De início eu só sentia e depois eu passei a ver vultos e a sonhar também. E por fim essa presença se apresentava para mim perfeitamente. Eu não sei se era algum espírito se passando pela minha mãe ou se era realmente ela, mas a forma física era a forma física dela. Inclusive usava o mesmo vestido na qual ela foi enterrada. Eu sei disso, pois a minha irmã já havia me mostrado uma foto dela com esse vestido. E eu achava que estava ficando louca, pois essa presença sentava ao meu lado e ficava conversando comigo e me dava conselhos. Dizia o quanto eu deveria tomar cuidado e não confiar em ninguém, pois ela via muitas traições ao meu redor. Só que assim, Li, por mais que eu tentava descobrir algo, nunca tinha nada.
E foi aí que aconteceu algo surreal que parece inacreditável, sabe? De se pensar que alguém teria coragem de fazer isso. E assim, pra resumir, aparentemente todas as magias e tudo que era feito pra mim e colocado ali em minha casa não dava certo. E eu só fui descobrir isso muito tempo depois, pois a minha mãe, o espírito dela, era quem me protegia, e de forma espiritual até um certo ponto ela conseguia desmanchar. E foi por isso que a Maledite fez o que fez. Bom, não falei sobre ele ainda, mas a Maledite tinha um irmão gêmeo, o Antônio, que comigo era um amor de pessoa. Certa vez, Antônio organizou uma viagem para a casa de praia da família. E estávamos em 5 pessoas. Eu, Maicon, a Maledite e o namorado dela, e também Antônio. E íamos passar 3 dias nessa casa de praia. No segundo dia, após beber um drink, eu me senti muito tonta e apaguei. E eu não era de beber, então pensei que foi por isso que apaguei tão rápido após apenas um único drink. Porém, quando eu acordei, eu estava com o braço enfaixado e sentindo muita dor. Acordei desorientada e querendo saber o que tinha acontecido. Quando tirei a faixa, percebi que tinha vários pontos no meu braço. E aí, quando fui questionar, todos me falaram que eu fiquei muito bêbada, fui tentar dançar e acabei caindo e tendo um corte profundo no braço. E que a Maledite acabou suturando pra mim. E assim, eu não lembrava de nada, mas como todos, estavam falando a mesma coisa, eu pensei que aquilo era a realidade. E bom, o final de semana acabou, voltamos pra fazenda, e conforme os dias iam se passando, aquilo doía muito. Eu cuidava ao máximo, mas infeccionou bastante. E teve um certo dia que eu cogitei ir ao médico, mas a Maledite ficou pálida quando eu disse isso e prontamente disse que não, que ela daria um jeito. Daí, Leandra, ela aplicou algumas medicações que eu não faço ideia do que era. Eu só sei que em poucas horas o negócio foi assim, diminuindo e em 2, 3 dias já havia secado e cicatrizado. E depois de uns bons dias, a Maledite mesmo tirou os pontos. Eu fiquei muito pensativa com essa situação toda porque, como eu mencionei antes, a Maledite não gostava muito de mim. Não tinha nenhum motivo aparente, mas eu sentia que não. E ela, assim, me ajudou muito nessa questão. Ali eu estranhei, mas eu nem imaginava do que essa bruxa tinha feito comigo. E bom, por ser ali no meu braço, em uma região que eu não mexia muito, eu nunca notei nada de diferente. Exceto pelo fato de que, após esse acontecimento, a minha vida virou um verdadeiro inferno/pesadelo. Eu sentia fome e comia, mas eu logo vomitava. E cheguei a um ponto de pesar 39 quilos. Meu cabelo caiu todo. Não foi pouquinho, igual a gente às vezes vê em histórias por aí. Não, meu cabelo caiu todo, ao ponto de que eu tive que passar a usar peruca durante muito tempo. Começou a aparecer umas feridas no meu corpo e ninguém descobriu o que era. Eu estava ficando desesperada, pois as feridas pareciam estar consumindo todo o meu corpo. Era algo nojento ali, saía um líquido muito estranho das feridas. Nessa época, minha mãe já estava aparecendo de forma espiritual para mim só de vez em quando. E sempre que aparecia, ficava apenas em silêncio e eu não entendia por quê. Até que um dia, em sonho, ela me disse: "Você tem um dinheiro guardado, você é inteligente, e eu vou te mostrar aonde está o erro, e você vai embora. Eu não consigo te proteger mais. Se você ficar aqui, você vai morrer. Eles estão mexendo com coisas pesadas." E aí o sonho acabou. Eu sei que parece coisas muito grandes, tipo uma grande frase para alguém guardar até hoje na memória, mas sim, Li, eu guardo porque foi algo que me marcou muito. Só que é claro que na hora que eu acordei, eu não entendi muito bem. Mas se preparem porque aí vai uma grande loucura. Li, eu sei que a partir de agora fica tudo assim, muito doido e parece até mentira. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado que não é mentira e que tudo isso aconteceu comigo. Bom, como eu estava muito, muito mal, eu decidi ir visitar uma irmã minha, porque eu estava com muito medo de falecer sem ver ela e sem ver os meus sobrinhos antes. Como eu mencionei lá no início do relato, os meus irmãos e irmãs eram todos muito mais velhos que eu.
Porém, essa irmã era a mais próxima, assim, sabe? Era quem me tratava com muito carinho, apesar de ter saído de casa muito cedo também por conta da minha madrasta. Mas enfim, como eu fui sem avisar e entrei pelo portão, o cachorro dela estava solto. Geralmente eu tinha que avisar para ela prender o cachorro, pois ele era muito bravo. Então, por conta do cachorro estar solto, mais uma vez, eu sei que parece mentira, que parece loucura, mas o cachorro me atacou. E Leandra, adivinha só o lugar aonde ele me atacou? No braço. No braço aonde a Maledite havia dado os pontos 1 ou 2 meses antes. O cachorro deu uma mordida certeira, bem aonde os pontos, né, a cicatriz dos pontos estava. E na hora que o cachorro mordeu, foi uma mordida fundo o suficiente para poder revelar algo perturbador. Leandra, dentro da minha pele tinha um frasquinho extremamente pequeno. Para vocês entenderem melhor, a embalagem lembrava muito uma lâmpada antiga de pisca-pisca. Sabe, aquelas extremamente pequenininhas, eu acho que tipo aquelas fininhas, sabe? Eu entendi o que ela tá querendo dizer. Não sei se vocês são dessa época que o pessoal escrevia o nome dentro do caroço de arroz e colocava dentro de um frasquinho que era extremamente pequeno, que lembrava muito também o pisca-pisca. Eu entendi, espero que o pessoal das antigas aí que vão lembrar do que eu tô querendo falar. Então, era bem pequenininho mesmo. Era extremamente pequeno e dentro tinha um líquido preto. Quando aquilo caiu no chão, o cachorro simplesmente parou. Foi como se ele tivesse feito o que tinha que fazer e parou. Leandra, ele simplesmente sentou, botou a língua pra fora e ficou me olhando como se nada tivesse acontecido. Foi um choque total, pois eram muitas perguntas. Pois eu vi com toda a clareza do mundo que aquilo saiu do meu braço. Sem contar que o buraco que ficou estava meio necrosado por dentro e estava soltando um líquido preto muito estranho. Porque assim, eram muitas perguntas, sabe? Todos que estavam lá contaram a mesma história no dia da praia, né? E ali eu percebi que todos estavam mentindo pra mim. Ali a minha ficha caiu. Colocaram aquilo em mim, porque assim não teria como eu jogar fora, igual eu fazia com as oferendas que escondiam dentro da minha casa. Confesso que eu fiquei com muito medo de voltar para casa e eles fazerem algo comigo. Mas eu sentia que eu precisava fazer isso, que eu ainda tinha mais coisas para descobrir e eu queria saber de tudo, do porquê de tudo isso, e eu precisava colocar um ponto final nessa história toda. Mas a minha irmã me aconselhou e disse que a melhor forma para eu descobrir seria ir em um terreiro, porque se eu os confrontasse, ninguém teria coragem de me contar a verdade. E, além do mais, poderia ser perigoso para mim, já que a fazenda era afastada, eles eram os donos e sabe como é, né? Fazendeiros possuem armas. Então, ali eu perdi um pouco da coragem. Depois de uma longa conversa com a minha irmã, acabei ligando para casa e disse que passaria uns 2 dias na casa da minha irmã. E o Michael achou tranquilo isso e não falou nada. E ali naquela altura eu já estava morrendo de medo de, sei lá, alguma coisa ter avisado que eu já tinha descoberto tudo. Mas enfim, no dia seguinte eu fui ao terreiro com a minha irmã e era a primeira vez que eu frequentava um terreiro. E lá eu descobri tudo. E o choque foi tão forte que eu literalmente desmaiei durante a consulta. Leandro, o negócio era assim, tão pesado, tão obscuro, que eu não sei como eu não infartei, sabe? E o negócio era o seguinte: eu fiquei 4 horas no terreiro conversando bastante com o pai de santo, mas eu vou resumir porque o relato já está ficando gigantesco. E a situação era: o meu marido, era gay, Leandra, e tinha um caso com o próprio primo. Gente, são tantas camadas. Enfim, sim, é isso mesmo que você está lendo. E foi por esse motivo que ele logo me chamou para casar e morar com ele, pois a família já estava desconfiando de sua sexualidade. E com medo de ser descoberto e acabar sendo deserdado, arrumou a primeira trouxa desesperada para casar e ir morar com ele.
Eu não mencionei antes, mas a família de Michael, apesar de ser bem calorosa e me tratar muito bem, eram pessoas extremamente, assim, preconceituosas e xenofóbicas. Assim, tudo que vocês possam imaginar, eles eram. Para vocês terem ideia, nessa época, eles mantinham pessoas em trabalhos análogos à escravidão. E ai de alguém ali denunciar alguma coisa. E eu tô mencionando isso porque nessa época a escravidão no Brasil já não existia mais, gente, meu Deus, que problemático. Enfim. Então, assim, eles eram pessoas bem ruins mesmo nesse sentido. E Michael sabia que se descobrissem que ele era gay, e o primo também, né? Bom, a casa ia cair pros dois. Eu fico imaginando se descobrissem que, além de gay, eles, assim, tinham um caso, né? Enfim. Então, arrumaram a trouxa. E a trouxa era eu. Enfim, a Maledite sabia, pois ela e o irmão eram confidentes e melhores amigos. Antônio, no fundo, me odiava, pois sentia que competia comigo. Mas, no fundo, aceitava, pois era preciso ser da forma que era. Porém, a Maledite não. Ela me odiava e queria me destruir para poder ver o seu irmão feliz. E assim, eu chamo ela de Maledite a história toda, mas ela não é a única Maledite dessa história. Lembra que todos compactuaram com a mentira sobre o meu tombo? Pois bem, o pai de santo me disse que chegou a um ponto de que eles me queriam morta. Gente, sim, Michael também compactuava com isso e Antônio também. Os três me queriam morta. Pois assim Michael seria viúvo, sabe? Um viúvo triste pela morte de sua mulher, que não se casara novamente por conta da tristeza. Assim ficando somente com Antônio às escondidas. E todas as vezes que alguém viesse questionar por que dele não se casar novamente, ele poderia usar como desculpa de que não tinha me superado ainda. E então, assim, agora eu acho que vocês entendem porque eu até desmaiei quando soube de tudo isso. Sei que algumas pessoas vão estar se questionando porque eu sempre coloquei a Maledite como a pior de tudo. Pois bem, Lee, Michael casou comigo por interesse, mas me dava uma vida muito boa até então. E Antônio, apesar de não ir muito com a minha cara, de certa forma levava bem a situação e me tratava muito bem. A ideia das magias e de todas essas maldades partiu da Maledite. E isso foi me revelado através do pai de santo. Ele me disse que a inveja que ela tinha de mim ia muito mais além do que a situação do irmão com o seu primo, com o Michael. Era algo que nem ele conseguia entender muito bem o porquê. Não sei se é porque as pessoas da família gostavam muito de mim e por eu ter uma certa independência, mas não fazia muito sentido, pois ela fazia um bom curso, ia ter um futuro promissor. Então, assim, eu nunca entendi muito bem. Mas ela também se nutria ali um ódio muito grande de mim e aproveitou dessa situação para me jogar a demanda. Então, por isso que eu acho que dos três ela era a Maledite maior e a mais perversa de todas. Inclusive, lembra da morte do meu bebê? Foi por conta dos medicamentos que ela me deu. E pasme! Aí a minha seguidora botou, agora sua seguidora. Eu sempre quis escrever isso. Mas voltando. E pasme! Isso foi ideia dela. E tanto Michael quanto Antônio só ficaram sabendo que a perda do bebê tinha sido por conta de magia muito tempo depois. Então, até então, eles não compactuavam com isso. Muito pelo contrário. Pelo que eu entendi, Antônio estava muito feliz e tinha prometido a Michael que ia me ajudar a cuidar do bebê e que queria até ser padrinho, pois, como provavelmente nunca ia ter filho, queria dar ao meu bebê tudo o que ele não poderia dar a um filho legítimo dele, vamos dizer assim. Enfim, Leandra, assim, parecia mentira tudo aquilo que eu ouvi, né? Mas no fundo, conforme o pai de santo foi falando, muita coisa começou a fazer sentido na minha cabeça. Por exemplo, toda quinta-feira, Michael e Antônio iam até a cidade sozinhos para resolver coisas do escritório. E sumiam por horas e ninguém sabia para onde eles iam, o que eles ficavam fazendo o dia todo, visto que as coisas que eles iam resolver sempre eram coisas rápidas, mas eles passavam o dia todo na cidade. Mas enfim,
Ali eu entendi porque, no fundo, eu agradeci pela perda do filho. Imagina só uma criança no meio dessa pataquada toda. Eu jamais poderia partir e largar tudo como eu fiz futuramente. Mas enfim, saí daquele terreiro com a cabeça erguida, apesar de estar em completo estado de choque. Fiquei com muito medo de ir para casa, mas o pai me garantiu que eles pagavam, a Maledite pagava para uma pessoa fazer os trabalhos. Não era ela mesma, pois ela não tinha mediunidade e não sabia fazer nada do tipo. Então, ia demorar eles descobrirem alguma coisa, já que ia ser preciso a pessoa que faz os trabalhos avisar a Maledite. E como hoje em dia, não é como hoje em dia, a forma como as pessoas se comunicam, naquela época ia ser mais difícil ela ficar sabendo de alguma coisa. Então assim, no dia seguinte fui para casa. Eu deixei uma mala feita e escondida com coisas necessárias. Meu dinheiro nessa época ficava em um banco, então eu não precisava me preocupar em transportar o dinheiro, pois o banco ficava na cidade e ninguém da família tinha acesso à minha conta. Confesso-lhe que eu pensei em fazer um escândalo, contar para todos, mas eu não tive coragem. Pois apesar dos 3 monstros, o restante da família era muito bacana comigo e me acolheram muito bem. E apesar de tudo, eu nunca vou esquecer o que fizeram comigo. Eram pessoas preconceituosas, racistas, xenofóbicas, sim. Mas me instruíram a terminar os estudos, me auxiliaram no escritório e muito do que eu sei hoje, mais pra frente vocês vão entender, que é o negócio da minha família, é por conta do que o avô dos maleditos me ensinou. Então, de certa forma, eu sou grata. Então, por conta disso, eu fiquei com pena deles. Porém, eu abri o cofre da fazenda, pois eu tinha acesso, e peguei uma boa quantia em dinheiro. E deixei uma carta para Michael, dizendo que estava indo embora. Avisei do dinheiro que eu havia pegado e disse para ele se virar e arrumar uma desculpa para a família. E que, em hipótese alguma, era para ele me culpar sobre o sumiço do dinheiro. Porque se ele fizesse isso, eu ia contar para todos o que eu sabia. E aí, na carta, eu também contei para ele que eu sabia sobre ele e sobre Antônio. E assim, lhe confesso que eu não sei até hoje qual desculpa ele arrumou pro dinheiro. Eu só sei que para todos ele contou que eu fui embora pois estava apaixonada por outro. Então acabei ficando com fama de puta em toda a cidade. E a família dele, como era extremamente tradicional, nem na minha cara olhava mais. Foi como se eu tivesse cometido o maior pecado do mundo. E mal eles sabiam, o que rolava dentro ali da própria família, dentro da fazenda e debaixo do próprio umbigo deles, Mas enfim, acho que isso foi o melhor que ele pôde fazer, pois assim a família não ficou me procurando e nem fazendo perguntas, e pra mim foi a melhor coisa. Infelizmente, a história não terminou bem pra esses 3 aí não, os 3 maleditos. Bom, como eu continuei morando e moro até hoje na mesma cidade, a gente fica sabendo das coisas, E durante muitos anos, acredito que o caso de Michael e Antônio, durou muitos e muitos anos. Porque até então eles não se casaram, não tinham namoradas, nem nada do tipo. Eu só sei que quando estávamos ali na casa dos 30 e poucos anos, a Maledite, o maledito ali e o maledito ali do irmão, sofreram um acidente de carro. E juntos acabaram falecendo nesse acidente. Michael acabou se entregando para a bebida e também começou a usar drogas e também faleceu uns 5 anos depois do acidente. Até hoje eu não sei ao certo a causa da morte dele, mas acredito que tenha sido de desgosto. A fazenda existe até hoje e é muito bem cuidada e ainda pertence à mesma família. É óbvio que hoje já é uma outra geração que toma conta. É um lugar muito próspero e acredito que vai ser assim para sempre, já que a família sempre cuidou muito bem dos negócios. Infelizmente, era só aqueles 3 ali que eram as frutas podres do cesto. Bom, enquanto a mim, eu morei com a minha irmã, com a mesma irmã que eu citei antes no relato, durante uns 2 anos, até que eu decidi começar a movimentar o dinheiro. E decidi fazer isso de forma certa. Compramos até então, na época, um pedacinho de terra, onde foi morar eu, a minha irmã e os filhos, já que ela era mãe solo e lá ela poderia cuidar melhor dos meus sobrinhos. Em questão de uns 6, 7 anos, o que era um pequeno sítio prosperou muito
já que, graças aos ensinamentos do avô dos maleditos, eu tinha um pouco de noção do que fazer. Uns anos depois eu casei e vieram os filhos. E hoje eu tenho 5 filhas e filhos, né? Tipo, em 5 ao todo. E a mais nova é a que te assiste e é a que está enviando o relato. Ela tem 18 anos. Bom, apesar de tudo, eu sou muito grata à vida. Eu consegui dar a volta por cima, consegui prosperar. Tenho um ótimo casamento e filhos que eu amo de paixão. E assim, lhe confesso que no fundo do meu coração, no final das contas, eu sentia uma certa pena de Michael e de Antônio. Mas infelizmente eles escolheram o caminho errado e acabaram pagando por isso. Eu sou uma pessoa muito fácil de se lidar e sempre vi a vida como ela é. E tenho certeza absoluta que se em algum momento Michael e Antônio tivessem chegado para mim e tivessem abrido ali o jogo, tivessem conversado, eu teria aceitado de boa ser uma esposa só por aparências. Porque, como eu disse-lhe, eu casei com o Michael justamente por causa disso. Eu gostava de ficar com ele no início, mas eu não o amava. Assim, acredito que tenha sido por isso também que eu consegui ir embora com mais facilidade. O choque foi pela traição e pelas coisas tenebrosas que estavam fazendo comigo. E não pelo fato de eu amar o Michael e ele estar fazendo isso comigo. Eu não o amava e nunca o amei. Então talvez se eles dois tivessem chegado, tivessem conversado e explicado a situação, eu teria aceitado me casar mesmo antes do casamento, né? Mesmo assim, acho que mesmo se ela soubesse antes do casamento e mesmo se ela soubesse depois também. Mas, infelizmente, eles escolheram o caminho errado. E até me dá uma certa revolta pensar que eles queriam me ver morta. Isso é muito sério, é muito... assim, é algo muito obscuro. Então, acredito que no final das contas eles acabaram pagando por isso, né? Infelizmente, escolheram o caminho errado. E aí agora, meio que acaba a história, né? Aí agora vem embaixo. Agora sou eu, a sua seguidora. Abaixo eu vou deixar uma foto da minha família na fazenda, mas a foto é só pra você. Por favor, não poste, porque somos bem conhecidos aqui na minha cidade, visto que não é uma cidade muito grande. Aí um detalhe, a minha mãe já me mostrou a fazenda onde tudo isso se passou. E de fato é uma fazenda bem grande. Mas hoje em dia ela funciona, a dinâmica é diferente, funciona de uma forma diferente. A fazenda virou só negócios, então é plantações, pastos e coisas do tipo pra todo lado. Não mora mais ninguém da família lá, a não ser o caseiro que toma conta do lugar. E bom, Li, esse foi o relato. Espero muito que você leia e escolha para uma de suas coletâneas de Maledite. E aí, o que você me diz? O que você achou do relato? Gostaria muito de saber sua opinião e também dos seus seguidores, caso você poste a história. E aí o relato acaba por aqui, ó. Um beijo pra seguidora, né? E também pra mãe dela, que se disponibilizou em estar enviando a história. E, gente, que história. Que história. Essa parada do braço me lembrou muito... Gente, eu não vou lembrar agora se eu contei isso no TikTok. Deixa eu só ajeitar a câmera. Aonde que foi que eu vi isso? Ou se foi em alguma matéria, não sei. Eu só sei que eu já vi um caso desse, só que foi na barriga. A menina foi fazer uma cirurgia. E aí era uma cirurgia mesmo, era uma... Tipo assim, ela tinha mesmo que fazer esse procedimento, era alguma coisa na barriga. E parece que alguém da equipe, o médico, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eles deram um jeito de colocar, mas foi, eu acho que uma gaze, um negócio, um algodão, um trem assim, só que estava consagrado. E aí a ferida da pessoa não melhorava, e ela começou a passar muito mal. Aí, tipo, teve que ir pro pronto-socorro e tirou. Só que assim, beleza, era a gaze que tava fazendo mal, porque era um corpo estranho que tava ali quando eles descobriram. Só que depois foi revelado que, beleza, ela ia passar mal porque tinha um corpo estranho e tal, mas o que tava fazendo a vida dela toda desandar e tudo mais é porque o negócio estava consagrado. E fizeram isso justamente porque era uma forma de que não tinha como a moça se desfazer. E, gente, isso é muito bizarro. Tipo assim, até que ponto estão chegando as... Tá, que isso aqui é uma história antiga, né, gente? Aconteceu, igual ela tem 50 e tantos anos hoje, 50 e poucos anos. Aconteceu quando ela tinha ali, entre, eu acho que os 17, pela forma como que foi passando até, eu acho que os 22, mais ou menos. Então, assim, isso foi há muitos anos atrás, mas até que ponto a pessoa chega? Enfim, que loucura, gente.
Eu não sei, assim, gente, eu não sei nem o que comentar direito nessa história, porque são tantas camadas. É a questão deles terem usado ela. Tá, que igual ela falou, que se eles tivessem, chegado e conversado, talvez ela teria aceitado. Mas de qualquer forma, gente, ela não foi avisada, então ela foi usada, entendeu? Então, assim, eu acho muito injusto porque nessa parte de ser usada, por quê? Se tivesse sido uma coisa conversada, ela poderia viver uma outra vida, às vezes, com uma outra pessoa também. E não, ela ficava ali sendo fiel, a boa esposa e tudo mais. Então, assim, de certa forma, é uma traição, porque ela estava ali fiel e tudo mais. E ainda por cima, gente, então assim, depois da morte da criança, porque até a morte, por exemplo, eles não sabiam, né? Não sabiam que ela estava fazendo isso. Então depois, tipo, as oferendas dentro de casa, você levar uma pessoa pra uma casa e, tipo, embebedar ela, provavelmente eles batizaram a bebida. Então, assim, gente, são muitas camadas, tipo, muitas camadas mesmo. Então, acho que eu ia ficar horas aqui comentando esse relato. Então, assim, não vou fazer isso porque o que interessa mesmo já foi contado, né, que é os relatos. Então, assim, gente, coloque aí nos comentários o que vocês acharam dessa história, porque eu tô passada. Tipo, muito passada, porque como eu já falei, vou repetir, são muitas camadas a serem discutidas, tipo assim, muitas. É a morte de um bebê, dois primos tendo um relacionamento. Meu Deus, eu tô rindo de nervoso, tá, gente? Enfim, gente, mais uma vez, muito obrigada à moça que enviou o relato, à mãe dela por ter se disponibilizado pra contar a história. E eu fico muito feliz, de que no final deu tudo certo. Ela deixou a foto no final aqui, eu olhei a foto, mas eu não vou portar pra vocês porque ela pediu. E de fato, eles devem ter prosperado muito, porque aparentemente é uma foto recente pela resolução e tudo mais. E realmente hoje eles são muito bem de vidas, é nítido pela foto, porque dá pra ver a fazenda e tudo mais. Então, assim, eu fico muito feliz que, apesar de todo o trauma, de tudo que passou, você teve, assim, tem, né, uma vida boa. Eu acho que isso que importa, porque eu fico extremamente triste, gente, eu não sei vocês, mas eu fico extremamente triste nesses relatos de maledite, quando uma maledite ou vários maledites, né, igual foi nessa história, consegue destruir a vida da pessoa ao ponto de ela nunca mais se reerguer. E a gente vê muito disso. Eu assisto bastante, tipo, o canal Assombrado, vocês sabem disso. Então tem muitos relatos que eu vejo, às vezes, a Ana contando, que eu fico realmente, eu saio do vídeo triste, porque a pessoa nunca consegue se reerguer e às vezes a pessoa até morre, né? Então, assim, já contei uns aqui também, então tem uns que tem um final bem triste. Então eu fico com o coração quente quando a pessoa que sofreu na história termina bem, sabe? Então eu fico feliz. E eu fico extremamente mal quando é o contrário. Mas de qualquer forma, mais uma vez, muito obrigada. E também quero agradecer a vocês que tenham ficado até o final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E é isso, gente, ó. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau. E eu vejo vocês no próximo vídeo.